O cristão e a política. Ainda continuando em decretos e lei, e ainda continuando no livro de Daniel, no capítulo 6, tem uma história bem interessante sobre Daniel na cova dos leões. É bem interessante entender que como um decreto e uma lei pode levar uma pessoa à situação que ela nem menos imagina e ela tem que obedecer essas situações. Daniel, ele era um príncipe naquela época e ele era um governador e ele fazia o que era reto diante do Senhor. Ele era um governador justo, um governador que trabalhava em prol do povo e tinha a sua fé, a sua oração e a sua gratidão no Deus que ele acreditava. Então todos os dias ele abria as janelas e orava na varanda da sua casa, agradecendo a Deus por mais um dia, adorando a Deus por sua vida. E os outros governadores estavam com inveja e procuravam algo para colocar diante de Dário. Olha, Daniel errou aqui, temos que tirá-lo, ele não pode ser mais governador. Só que eles não encontravam. Então eles arrumaram um artifício. Eles criaram uma lei, como nós já dissemos na outra parte do estudo, que alguns reis eram considerados deuses. Eles criaram uma lei que só deveriam adorar ao reino e ao rei Dário. Adoração é só você, não pode adorar outros deuses. E ele gostou, assinou, sem saber que ele estava decretando contra o próprio Daniel, que ele mesmo gostava muito de Daniel. Ele era um bom governador. E quando pegaram Daniel adorando a Deus, levaram diante do rei. E o rei falou, poxa, mas eu gosto, mas está na lei. Você não pode descumprir a lei. A sentença dele é estar na cova dos leões. Uma lei que prejudicou pessoas com interesses comuns, sem se preocupar com o resultado. Daniel vai morrer, a gente vai pôr lá quem é do nosso interesse e fica entre nós. E a palavra fala que o rei Dário falou, olha, se realmente esse Deus, Daniel, que você serve, for realmente um Deus que cuida de você, ele vai te livrar dessa situação. E a palavra fala que, lá em Daniel, que o rei não dormiu. Poxa, eu fiz um decreto sem saber, contra alguém que eu gostava, contra alguém que tomava conta de cidades. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? E diz a palavra que de manhã ele correu lá e falou, Daniel, você ainda está vivo? Você está aí? E ele falou, olha, rei, o Deus que eu sirvo me livrou da boca dos leões. E ele tirou Daniel e pegou aquelas pessoas que fizeram complô contra Daniel e jogaram na cova dos leões. E aqueles homens, sim, os leões mataram. Por mais que você acredite ou não em milagre, Deus é um Deus de milagre, que toma conta de nós. Existem muitas leis, existem muitos decretos que podem ir contra o que você pensa, aquilo que você acredita. E tem pessoas que aprovam lei mesmo sem saber, porque eles estão num partido, eles estão num grupo e eles precisam apoiar aquela situação. E quem é prejudicado? Muitas vezes quem não tem nada a ver com a situação. Existem manobras para interesses comuns e não no interesse coletivo. Então, na Bíblia mostra pra gente que existia isso. Essas leis de mudanças de interesses comuns, pessoais de apenas um grupo e não de um conjunto inteiro. O importante é saber que Deus sempre vai livrar o seu povo da cova dos leões.